Boa noite a todos. Para começar, quem agradece sou eu. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de ter uma noite para poder, enfim, trocar ideias, compartilhar, enfim, questões que eu venho pensando já há algum tempo, né? Então, quando o Joaquim me fez esse convite, rapidamente eu aceitei, e talvez mais rápido ainda eu pensei no tema, porque o Joaquim me deu essa liberdade, né, de escolha do tema, e eu escolhi, enfim, logo passei para o Joaquim essa minha proposta, porque é um tema que eu venho pensando há muito tempo, assim, eu tenho pensado muito, eu tenho lido também bastante sobre o assunto, e com a questão da pandemia parece que se incrementou assim também o meu desejo de estudar isso, né, porque a gente hoje está necessitando, né, manter uma vida virtual, né? Então, em função disso, eu pensei também em linkar esse tema com a capacidade de estar só, a vida virtual e a capacidade ou incapacidade de estar só. E é isso, né? Então, fico feliz também de ter pessoas assim tão queridas aí assistindo, pessoas de tudo que é lugar, pessoas tão próximas, pessoas também aqui da minha cidade, né? Então, fico bem contente mesmo de estar aqui e poder desenvolver esse assunto e transmitir para vocês. Bom, para eu não me perder, né, dentro da minha construção de pensamento, eu vou ler a minha apresentação, preparei um material, vou ler. E como eu tenho tempo, né, não tenho limite de tempo, né, Joaquim? Ele me deu essa feliz ideia, notícias que eu não tinha limite de tempo, então, ok, eu vou ler. E aí depois a gente discute, né? Com certeza vai ser muito bom discutir com vocês para ver o que vocês também vêm pensando a respeito, né? Então, como eu falei antes, há muito tempo vem me despertando o interesse e o estudo sobre a virtualidade, que é um meio de comunicação da vida moderna cada vez mais presente nas nossas vidas. Especialmente, eu busco refletir sobre as redes sociais e as diversas possibilidades de uso, bem como os diversos perfis de usuários, observando e refletindo sobre as várias reações face a este recurso tecnológico. Uns internautas, o que eu observo, né, são espontâneos, brincam, interagem, outros preferem não se relacionar pelo meio virtual, privilegiando apenas os encontros presenciais. Alguns se esquivam, têm medo, se sentem desconfiados ou ficam como espectadores, acompanhando a vida de seus amigos virtuais. Algumas pessoas expõem na rede suas 24 horas por dia. Aos que encontram ou reencontram amigos, compartilham fatos, fotos e opiniões. E há dentro deste grupo também os que acabam supervalorizando esses contatos virtuais e evitando os presenciais. Logicamente, no ano de 2020, um novo cenário se impôs. O bom senso e a realidade da pandemia da Covid-19 reforçou a ideia de seguir, manter, privilegiar e ampliar os contatos virtuais face à impossibilidade dos encontros presenciais. Ou seja, a vida virtual se atravessa hoje inevitavelmente nas nossas vidas. Aliás, a internet tem inclusive nos ajudado a suportar o distanciamento social. O que seria de nós no meio a essa catástrofe mundial sem a vida virtual? Minha ideia hoje é tentar dialogar com vocês a respeito da dimensão desse fenômeno tão contemporâneo, integrando alguns estudos e pesquisas atuais sobre esse novo normal, com algumas contribuições teóricas de Winnicott. Inspirada no seu texto A Capacidade de Estar Só, eu começo essa exposição com alguns questionamentos, que pretendo ir respondendo ao longo dessa exposição. Eu pergunto, a vida virtual nos é tão atrativa pela nossa incapacidade de estar só? Ou através dela nós exercemos o ficar só na presença de alguém virtual? Fico também a refletir sobre o que diria o grande psicanalista inglês Winnicott sobre a vida virtual. Imagino que seria um grande interlocutor. Imagino que adoraria trocar algumas ideias no Facebook ou por e-mail.
Quem leu o livro de sua autoria intitulado O Gesto Espontâneo, lembrará que ele tinha o hábito de escrever cartas aos seus colegas. Se tivesse na sua época o WhatsApp, com certeza rolariam bons papos com o nosso pensador. O Winnicott não teve o privilégio de esbarrar com essa facilidade de comunicação que hoje é indispensável. Mas, por outro lado, ele evitou constrangimentos e invasões provocados pela enormidade de mensagens, vídeos, propagandas e desabafos. O psicanalista faleceu em 1971, praticamente na época em que surge a internet. Eu vou trazer um pouco da história da internet, algumas características antes de chegar na questão do estar só ou do ficar só. A internet foi criada nos Estados Unidos na década de 1970, um ano antes do Winnicott falecer, a partir de projetos que se relacionavam a questões de segurança. Os ambientes virtuais, conhecidos como redes sociais, surgem na década de 1990 e ganham espaço entre os usuários rapidamente. Os alcances da rede cresceram e foram se diversificando até chegar em 2004 com a Web 2.0, possibilitando a interação do internauta-navegador, responsável pela comunicação social como o Orkut, Twitter, Facebook e outros. A proliferação das redes sociais e o grande apelo que elas desenvolvem no que diz respeito à circulação de ideias demonstram um fenômeno histórico e cultural. Para o filósofo Pierre Levy, surge a chamada cybercultura, como uma nova e universal forma de comunicação. Estamos vivendo numa verdadeira galáxia da internet. A internet atravessa a cultura, contempla a comunicação entre os sujeitos, percorre o campo das ciências, dos negócios, das artes, da literatura, da diversão. Portanto, a internet hoje está inserida em todas as áreas de atuação humana. Grande parte de nossas ações cotidianas, atividades lúdicas, de trabalho e até de relacionamentos significativos são realizados através das redes sociais. Aos que não se importam muito com as redes, mas como diz um autor chamado Ferreira Lemos, que escreveu um artigo chamado Navegar é Fantasiar, Relações Virtuais e Psicanálise, esse é o título do artigo, ele diz que mesmo que as pessoas não se importem com as redes se importarão com você. Quem assistiu o documentário O Dilema das Redes consegue entender muito bem como uma máquina pode capturar e seduzir quem está do outro lado. Muitos destacam os perigos da internet e do uso exagerado, acusando, por vezes, o risco dela aniquilar as relações pessoais. No entanto, vários estudos apontam para as facilidades e benefícios que esse tipo de comunicação promove. Vocês estão ouvindo a propaganda política? Eu moro numa avenida, né, uma das grandes avenidas aqui de Novo Hamburgo, é impossível, né, não ouvir, mas já vai passar. Então, o sociólogo espanhol Manuel Castells, citado por Ferreira Lemos, então, ele afirma que a internet pode ser considerada um motor contemporâneo e a compara à rede elétrica pela revolução que emanou com seu surgimento. Tanto Castells como Levy, eles não acreditam que ela aniquile as relações pessoais, como alguns pensam. As pessoas, segundo Ferreira Lemos, elas continuam a se comunicar verbalmente depois da invenção da escrita, o teatro continuou existindo depois do cinema, as cartas, e-mails, torpedos de amor não substituem os encontros amorosos, e as pessoas continuam falando ao telefone mesmo com as facilidades dos contatos escritos. Bom, não basta apenas olhar o uso da internet, mas é muito importante olhar o que se utiliza dentro das imensas possibilidades e qual o sentido dessa interação para a constituição da pessoa. A plasticidade da rede ela é enorme, podemos observar o que resulta em patologia, mas também podemos vislumbrar saúde e vida. Sabe-se que a internet trouxe inegáveis benefícios, mas também é preocupante e problemático o vício na tecnologia virtual e uma certa dependência do celular.
Refletindo sobre os espaços virtuais sociais, é possível dizer que são ferramentas de socialização, interação e comunicação que interligam diversos usuários e proporcionam união entre eles. A interação via internet possibilita a vivência imediata da transmissão, a virtualidade impulsiona a atualização, promovendo com isso realidade. Essa questão é interessante, né, sobre a virtualidade impulsionar a atualização. Por quê? Por que é atualização? Eu estou aqui em Novo Hamburgo falando para vocês, enquanto vocês estão em vários lugares do país, na mesma hora vocês estão me escutando. Então, isso promove realidade. Então, a internet ela tem esse poder, né, de levar a informação, a comunicação rapidamente para o outro lado do mundo, inclusive, né, na mesma hora. Em razão da semelhança da comunicação presencial à comunicação virtual, compreende-se que existem repercussões na subjetividade em ambos modelos de interações humanas. Entretanto, tem-se observado cada vez maior o uso das redes virtuais, que tem substituído os encontros presenciais. E postulando com isso o surgimento da era do tecnocentrismo. Essa é uma fala de Santos Stott, que também é um pesquisador sobre o assunto. Agora, vejamos agora algumas peculiaridades, facilidades e limitações da vida virtual, né? Muito interessante a gente pensar sobre isso, né? O indivíduo inserido no mundo virtual, ele tem autonomia para estabelecer a imagem que ele deseja. A gente entra numa rede social, a gente coloca a foto que a gente acha que é adequada, né? Então já começa por aí. Na internet se amenizam alguns protocolos e condicionamentos culturais que habitualmente oprimem os vínculos sociais, ou seja, todo mundo tem direito a entrar na rede, né? Independente da sua condição social, da sua condição cultural, né? Todos têm esse acesso. Então, algumas diferenças individuais e socioculturais, algumas, né, diminuem. Os autores que estudam o tema da internet são unânimes ao falar da maior liberdade de expressão que a vida virtual proporciona. Os sujeitos na rede sentem-se mais livres para dizer o que pensam quando estão na internet. E é verdade, a gente vê, às vezes, em bate-papo, assim, que as pessoas têm muita coragem enfim, de debater assuntos que, às vezes, no presencial não teriam, né? O Ferreira Lemos, né, destaca que a comunidade virtual permite uma expressão mais livre dos vários aspectos de si mesmo. Todos querem se expressar, opinar, ver, mostrar, participar, ser ou esconder. Os indivíduos podem escolher com quem eles querem ser, né, o que eles querem mostrar, qual identidade para se apresentar e como querem construir a sua rede de relacionamentos. É fácil, eu vejo quem eu quero adicionar e quem eu não quero adicionar, né? Mas o preço que se paga por isso, por essa grande liberdade, é uma certa insegurança, porque os laços construídos, às vezes, são instáveis, inseguros e podem ser quebrados facilmente. Facilmente eu posso não gostar do que uma pessoa escreveu e bloquear a pessoa. Enfim, aí pode ser que eu nunca mais vou ver na minha vida, a pessoa, se ela não faz parte da minha comunidade, da minha região, né? Então, eles se quebram facilmente, né? Bauman, no livro Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, ele diz o seguinte, que os laços de uma sociedade agora se dão em rede, não mais em comunidade. Os relacionamentos passam a ser chamados de conexões, que podem ser feitas, desfeitas e refeitas, dependendo da vontade do sujeito. Ao mesmo tempo em que as pessoas buscam o afeto, existe também um medo de criar um sentimento mais profundo, que provoque uma imobilidade no mundo que é movimento permanente. Bom, tem uma autora americana, Sherry Turkle, ela é uma pesquisadora americana de Harvard, e ela estuda as novas formas de comunicação e interação no ciberespaço, e ela tem uma compreensão psicanalítica para as suas conclusões, assim, é muito interessante os escritos dela. E ela diz que as comunidades virtuais podem ser como bares, bistrôs e cafés. Não possuem a intimidade da família e nem o anonimato da rua. Posicionam-se entre o público e o privado.
Mas ela diz que as pessoas terão vontade também de se encontrar no virtual de uma forma particular, de intimidade, construída pela comunicação online. Por isso que existe o WhatsApp individual, o Messenger, né, o direct, né, do Instagram, enfim, existem várias formas de se falar individualmente, né, com as pessoas. Existe, então, um paradoxo. As redes sociais auxiliam e aceleram a comunicação entre as pessoas, por outro lado, podem impedir o contato presencial. É preciso considerar que hoje, em 2020, o impedimento dos encontros presenciais são potencializados pela pandemia do Covid-19. Mas, independente deste fator externo, algumas pessoas preferem estar, às vezes, mais tempo sozinhas, com uma rede social mais reduzida, com um isolamento, né, que a gente pode dizer um isolamento ativo por uma determinada opção, diferente das pessoas mais introvertidas que normalmente têm pouco envolvimento social, não por opção, né, mas digamos que seria um isolamento passivo, mais por comprometimentos ou por alguns bloqueios, né. O ambiente virtual, ela oferece a possibilidade também, uma outra vantagem, né, de evitar frustrações e uma tentativa de evitar a angústia. Muitas pessoas, às vezes, estão estressadas, olha a história da pandemia. Bom, vamos lá para a rede social, vamos ver o que tem de interessante, né? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos tentar interagir, né? No cyberespaço, pode-se esquivar das dificuldades da vida offline, nos protegendo do vazio do real. O alívio da tensão de relacionar a realidade interna e externa, já dizia o Winnicott, que é proporcionado por uma área intermediária da experiência, né? Que a gente tem que pensar que um pouco se passa, né, nessa vida virtual, um pouco essa área intermediária e esse espaço potencial, né? Então, no espaço potencial do mundo virtual, é possível relacionar o uso de jogos a uma forma de entretenimento e, por vezes, uma fuga da realidade. Trata-se, claro, de uma fuga lúdica, permitindo ao usuário uma posição ativa nesse mundo virtual. Quantos jovens e adultos mergulharam nos jogos nessa pandemia? Há de se considerar que a atividade propiciada pelos jogos não deixa de ser uma espécie de enfrentamento ativo. E, como diz o filósofo José Gil, é uma recusa da passividade. Enfim, são muitos os usos possíveis da vida virtual. A internet, ela é uma ferramenta de comunicação, de brincar, de interagir, de cultura, como eu já falei antes, né? Estamos falando, portanto, de um espaço potencial próprio da área transicional. Como diria o Winnicott, aí cada indivíduo fará uso desse espaço, esse objeto-espaço, de acordo com a sua individualidade. Então, a Sherry Turk nos diz que é um erro grave falar em vida virtual e vida real separados, como se uma fosse real e a outra não. Essa autora, para diferenciar os dois espaços, ela prefere nomear o virtual e o resto da vida. Inclusive, ela tem uma sigla, RV, que é o resto da vida, né? Podemos pensar, então, que a vida virtual é real. Sherry nos diz: chamo de relações reais aquelas em que as pessoas se sentem suficientemente ligadas para dar-lhes importância. Então, isso é real. Inspirada nas ideias de Winnicott, a psicóloga Elza Dias nos diz que experiência e sentimento de real estão mutuamente ligados. Só é experiência se for sentido como real. Há pessoas que, infelizmente, não encontraram desde o início da vida uma base para ser elas mesmas. E, portanto, não são capazes de viver experiências. Então, a internet só terá sentido, um bom uso, vamos pensar assim, se houver uma possibilidade de ser. O ser verdadeiro é que é capaz de criar, brincar, interagir de uma forma espontânea. O fato é que, independente da constituição do self, integrado, criativo, frágil ou submisso, o mundo se rende aos chats, às redes sociais, em busca de uma interação, na busca de ser olhado, de ser reconhecido. Por isso, seria um equívoco pensar que somente sujeitos solitários
sentam-se em cadeiras e navegam pelo cyberespaço em busca de preencher um vazio. Falando um pouco da questão da solidão e para chegar no tema da capacidade de estar só, eu cito que, do ponto de vista filogenético, os seres humanos sobreviveram e prosperaram pelo fato de estarem juntos, para proteção e assistência mútua. Isolar-se dos outros era uma ameaça à vida. Por isso, o indivíduo era incentivado a viver em comunidades para sua própria sobrevivência. As atividades grupais até hoje são consideradas um antídoto contra a solidão. De alguma forma, a nossa independência absoluta será sempre relativa. A expressão plena de autonomia individual no mundo depende, de uma certa forma, do suporte social. Já dizia Winnicott que a maturidade do ser humano implica não somente em crescimento pessoal, mas também socialização. Na saúde, palavras dele, o adulto é capaz de se identificar com a sociedade sem sacrifício demasiado da espontaneidade pessoal. Para ele, a sociedade seria uma espécie de extensão da família. Espera-se que os indivíduos saudáveis sejam capazes de alcançar uma certa identificação com a sociedade sem perder muito de seus impulsos individuais ou pessoais. É claro que nos relacionamentos pode existir alguma perda, mas uma identificação extremada com a sociedade, acompanhada de perda do self, não é normal. Na minha opinião, essa concepção teórica de Winnicott é muito atual. A meu ver, ela pode ser muito bem conectada ao fenômeno da internet, porque um apagamento do self pode acontecer em muitas pessoas que se colocam como coadjuvantes do cenário virtual, seguindo as normas de conduta dos chamados influencers, que são os usuários de maior alcance de publicações. Winnicott também dizia que ninguém é totalmente independente do meio e que existem condições que destroem a liberdade. Do que diz respeito às redes sociais em estruturas mais frágeis, como sugere Santos Stork, o número de curtidas se torna um artifício de escalação e a avaliação do impacto do sujeito nas redes sociais, ou seja, para algumas pessoas, quanto maior a quantidade de curtidas, mais ela se sente inserida e influente. Mas por que essa necessidade do reconhecimento, de ser visto, do ser validado? O que isso tem a ver com a sensação ou medo da solidão? Vera Brandão, no seu estudo recente sobre solidão, ela comenta que, do ponto de vista existencial ou filosófico, a solidão pode ser considerada um sentimento diferencial próprio do humano, ligado à incompletude do indivíduo frente à imensidão e desconhecimento do universo indecifrável. Mas há de se tornar importante, nesse momento dessa reflexão, distinguir o sentir-se só e o estar só. São diferentes. Esse último, o estar só, significa um isolamento objetivo. Eu posso estar na minha casa, sozinha, estar só e não me sentir só. É diferente. Né? O sentir-se só, ele é mais subjetivo, envolve um sofrimento maior. Vejamos o que o Winnicott nos diz sobre isso. Vou pegar uma água. A pessoa pode estar num confinamento solitário e ainda assim não ser capaz de ficar só. Com a imposição do distanciamento social pela Covid-19, todos nós tivemos, em algum momento, na condição objetiva de estar só, impossibilitados dos contatos e convívios presenciais fora do lar. Conforme o estudo atual realizado por Silva, um estudo recente, né, que saiu na revista do Círculo Psicanalítico, sobre a vivência do confinamento, após a quebra repentina da continuidade da nossa vida e confrontados com imagens terroríficas de finitude, fomos empurrados compulsoriamente para uma interiorização. Mas, a meu ver, né,
Nem todos ficaram na condição do sentir-se só. Penso que usamos da nossa criatividade, nos reinventamos, com o intuito de manter a nossa comunicação, o nosso contato social e íntimo. E aí nos apoiamos muito na vida virtual. Como psicoterapeuta, seguimos nosso trabalho de atendimento clínico online. Nossas aulas ficaram online, muitas lives, muitos eventos como esse, mantendo as conexões. A vida virtual tem nos ajudado a ficar só na presença do outro. Afinal, há uma outra pessoa ou pessoas do outro lado da tela. E como complementa Silva, o contato com lá fora encontra nos novos dispositivos tecnológicos um aliado para a sobrevivência dos vínculos sociais e especiais. O acesso às redes, as mensagens via WhatsApp proliferaram nesse período. Bom, não somente a vida presencial, mas a vida online demonstra diferentes aspectos de nós mesmos. Na verdade, para Castells, a internet é uma extensão da vida como ela é, em todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades. A despeito das possíveis trocas virtuais de mensagens, a pesquisadora Sherry Turkle nos faz refletir a respeito das possibilidades de uma vivência também de uma transferência do ponto de vista psicanalítico. Ela exemplifica: o que eu sinto sobre uma relação vem em grande parte do que eu trago para ela e não do que alguém me disse. Ou seja, ela diz claramente que às vezes a pessoa lê algo ali na internet e a interpretação que ela vai dar para aquilo que ela lê tem a ver com o seu mundo interno, com o seu psiquismo. Então, por isso que ela fala que isso não deixa de ser algo transferencial. Então, eu entendo que o indivíduo leva para a rede o seu mundo interno e, por vezes, o que encontra lá tem um eco maior ou menor, dependendo da sua subjetividade. E, como disse o Winnicott, é a visão que o indivíduo tem do fator externo, muitas vezes, o que conta. Nesse momento, voltamos, então, à questão do estar só, diferenciado do sentir-se só e solidão. Embora essas situações sejam visíveis na vida presencial, há muitos perfis de navegadores que merecem nosso olhar e nossa reflexão. Bierman nos fala o quão solitário e patológico pode ser o uso da internet nas relações interpessoais, dado que esse tipo de comunicação à distância pode contribuir para a ausência do contato físico, entre outras razões. Algumas pessoas, às vezes, acabam optando só resolver questões pelo virtual, independente de estarmos na pandemia, né? Que a pandemia, enfim, ela atravessa de uma outra forma essa colocação. Assim como existe a pessoa que se comunica, existe também um cidadão solitário da internet, que é aquele usuário do computador que é aberto à liquidez online, mergulha no fluxo de ligações e conexões, mas solitariamente fechado em seu próprio quarto ou hipnotizado com os olhos fixados na tela. Muitas vezes observamos pessoas em seu convívio familiar que ficam conectados na rede virtual e desconectados de quem está presencialmente ao seu redor. Então, isso a gente vê até numa situação de restaurante, às vezes tem uma família, né, sentada, todos com o seu celular, e não estão se conectando com os que estão presentes na mesa, mas estão se conectando com o seu celular. Também podemos falar em adições. Segundo também Mano e Rosa, que é um outro pesquisador sobre o assunto, ele diz que o grupo mais vulnerável à adição à internet é composto de pessoas introvertidas, com baixa autoestima e com uma vida familiar frustrante, que são capazes de criar um mundo virtual que compensa a insatisfação do mundo real. A dependência da internet ou das redes sociais pode ser um meio de fuga utilizada pelo indivíduo para lidar com o sentimento de solidão, no contexto em que os contatos presenciais são cada vez mais raros. Vários estudos, então, relacionam solidão e vazio, baixa autoestima de um lado e uso abusivo da internet de outro. A deficiência e insatisfações nas relações sociais produz uma reação afetiva representada por um sentimento que inclui tristeza e vazio.
Nesses casos, as redes sociais poderiam ser encaradas como facilitadoras, inclusive, das relações, devido à sua fácil acessibilidade e rapidez, mas alguns irão limitar-se apenas aos contatos puramente virtuais. Outros desenvolvem uma espécie de nomofobia, que tem origem no termo inglês no mobile phobia, sem telefone móvel, apresentando uma sensação de angústia de alguém que fica impossibilitado de se comunicar, sem o celular ou sem outro dispositivo que lhe permita se conectar com o mundo. Por vezes se refugiam no mundo virtual e se livram das experiências da vida. Existe também um outro perfil que esconde sua mais profunda subjetividade e apresenta uma máscara de si mesmo. Esse sujeito passa a existir virtualmente em razão da realização de um desejo ou de um ideal. Nesse caso, faltam aspectos subjetivos em sua identidade, ao mesmo tempo em que apresenta uma multiplicidade de identidades possíveis através de perfis online. Temos ainda um sujeito submetido a uma realidade invasiva que defensivamente desenvolve vínculos adesivos, impossibilitado de usufruir de um espaço transicional criativo e prazeroso. Esse indivíduo desiste de considerar seus anseios singulares, num movimento que é muito mais de adaptação à ordem social. Esse aspecto muito lembra o falso self, desenvolvido na base da submissão ao outro e sacrificando o self verdadeiro. Podemos explicar isso à luz das concepções de Winnicott. Desde o início da vida, o atendimento às necessidades do bebê e, posteriormente, da criança, é essencial para o atendimento, para o desenvolvimento do self, desse indivíduo em crescimento, que, abastecido e confiante dos cuidados externos, é capaz de vir a ter um eu integrado, separado do outro. Este eu é capaz de ficar só na presença do outro. Este eu é espontâneo e criativo. Mas se houver falhas no ambiente ou intrusões que interrompam a continuidade do ser, isso gera fraturas do self e cisões. E o Winnicott nos diz que quando existe um grau alto de cisão, o indivíduo corre o risco de ser seduzido para uma vida falsa e os instintos tornam-se aliados do ambiente sedutor. Outra saída para a reação à falha ambiental, nos diz Winnicott, seria o retraimento. O indivíduo, nesse caso, retira-se do relacionamento consciente com a realidade externa, às vezes com um potencial paranoide. Essas pessoas, a meu ver, ficam ouvintes atentos à internet, com pouca interação, assistindo o gesto espontâneo dos outros. A par de tudo isso, de tudo que foi exposto até agora, é preciso considerar que interagir nas redes sociais não é propriamente um sinal de saúde. Muitas pessoas são felizes e suficientemente integradas e não são propriamente usuários ou navegadores contínuos das redes e não estão sendo foco dessas reflexões nesse momento. Como diz claramente a pesquisadora Sherry Turkle, a virtualidade não tem que ser uma prisão. Ela pode ser a jangada, a escada, o espaço transicional. Sim, ela afirma que a virtualidade é transicional, um espaço potencial que permite que o sujeito não esteja nem submetido às pressões da realidade, nem preso ao seu mundo interno. A internet pode se transformar em um importante espaço para o brincar. O cyberespaço, para Sherry Turkle, propõe uma espécie de espaço-jogo, uma chance, por vezes, inexistente no resto da vida. Para Winnicott, há uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar compartilhado e deste para as experiências culturais. Estamos falando, então, de uma terceira área. A transicionalidade é a área de repouso do ser humano, o playground necessário para que possamos lidar com a realidade externa e também com a nossa realidade interna. Winnicott nos diz: tentei chamar a atenção para a importância, tanto na teoria quanto na prática, de uma terceira área, a da brincadeira,
que se expande no viver criativo e em toda a vida cultural do homem. Essa terceira área foi contrastada com a realidade psíquica interna ou pessoal e com o mundo real em que o indivíduo vive, que pode ser objetivamente percebido. Ele diz: localizei essa importante área da experiência no espaço potencial existente entre o indivíduo e o meio ambiente. Essa terceira área, onde há experiências culturais ou brincar, é extremamente variável entre os indivíduos. Isso se deve ao fato de que essa terceira área é um produto das experiências da pessoa individual interagindo no meio que predomina. Compartilho de Sônia Abad quando ela nos diz que nós podemos desenvolver um nível superior de criatividade que tem lugar quando essa se desenvolve num espaço intermediário entre duas ou mais pessoas e encontra sua inspiração no outro. Para ela seria uma colaboração criativa. E ela complementa: quando reconhecemos que a mente criativa funciona em rede, conseguimos tornar-nos donos de nossa criatividade, que começa a fluir em todos os âmbitos. Aprendemos a desbloqueá-la quando nos abandona e somos capazes de inspirar-nos na criatividade dos outros para relançar a nossa. Esse é um aspecto interessante. Quantas vezes a gente entra numa rede social, no Face, tem uma brincadeira e tem um comentário, e aí a gente também brinca junto, né? Então, acho que é isso, o que a gente vê ali na tela desperta algo que está dentro da gente, né? Lembranças também, enfim, acho que são várias formas que a gente tem de interagir nesse espaço potencial, né? Entendo que as interações nas redes sociais, para mim, podem ser uma espécie de rabisco. Os internautas irão navegar de forma espontânea e criativa ou não, tal como o artista. O Winnicott comenta que há dois tipos de artista. Um deles trabalha primeiramente a partir do falso self, aquele que com extrema facilidade produz uma representação exata de uma amostra da realidade externa. Mas há o outro artista que ele inicia o seu trabalho com a sua própria vivacidade pessoal, não a partir da realidade externa. Finalizando, então, essa exposição, eu diria que a mediação tecnológica da comunicação pode ser encarada como uma ajuda para os relacionamentos, mas nunca como substituto. E mais, ela até pode amenizar o problema da solidão ou a incapacidade de estar só, mas não a faz desaparecer. Eu compartilho com Sherry Turkey de que as maiores possibilidades para o desenvolvimento das comunidades ocorrem quando se cruzam as duas experiências, as experiências virtuais e o resto da vida. Ou seja, o acesso aos amigos, familiares através das redes sociais e com possibilidade de novas amizades é muito bom, pode ser divertido e promove o ficar só na presença do outro, porém não substitui a presença real. As redes sociais não devem substituir o encontro, mas ser alinhada à interação, à manutenção das relações sociais, minimizando os impactos negativos da saúde e psicológica das pessoas. Bom, eu queria comentar com vocês agora que normalmente nos encontros brasileiros eu sempre preparo o PowerPoint, eu sempre costumo fazer isso. Dessa vez eu quis fazer diferente, né, para não perder essa interação, para poder enxergar as pessoas na tela, né. Mas eu tenho sempre o hábito que quando eu escrevo, eu sempre vou procurando na internet algumas ilustrações. Então, só para não perder o hábito, né, eu criei um vídeo e o Joaquim vai passar para mim um vídeo rápido de 2 ou 3 minutos, né, com algumas imagens que representam um pouco do que eu escrevi aqui.
vir aí para a gente conversar um pouquinho. Achei muito interessante essa ideia, né, do virtual e do resto da vida, né? Achei interessantíssimo isso. Sim. Né? Inclusive a Sueli, do EC e a Ana parece que querem depois que você repita o nome da autora, né? Sim, é Sherry Turkle. Posso escrever no chat aqui também. É melhor, né? Peraí que eu escrevo aqui. Sherry Turkle. Isso. Bom, então fiquem à vontade, né, para conversar com a Soraya. Eu não queria só o nome da autora, não. Aliás, eu não sei se eu coloquei isso, porque eu queria, sim, o nome da autora, mas ela, no final, ela repetiu, se não me engano. Eu queria, se fosse possível, era que a Soraya falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa questão da vida virtual, né? A mesma coisa que o resto da vida, né? E porque ela aponta que a vida virtual é diferente da vida real, né? Eu acho que você foi falando e tal, mas se você pudesse... Claro. Falar assim, só um pouquinho mais exatamente sobre isso. Não, ótima pergunta, Ana, porque assim, tem alguns artigos mais antigos, né, que se referem à vida virtual como se isso não fosse real, como se isso fosse algo de artificial, né? E o que essa autora vai nos trazer é que, na verdade, é real, que a vida virtual é real, tanto como a vida que a gente tem fora do virtual. E ela achou essa maneira mais simples de definir para poder fazer uma diferenciação, porque elas não é igual, mas a vida virtual faz parte da vida das pessoas. Então, ela faz a distinção vida virtual e o resto da vida. Resto da vida, que é o RV, significa assim, o restante das outras experiências que a gente tem no nosso dia a dia. Mas, então, é muito importante isso, essa leitura, porque para a gente não pensar que o virtual é artificial. Algumas pessoas podem até serem artificiais por questões particulares da sua subjetividade na rede, vamos pensar assim. Mas isso elas também fariam na vida, no resto da vida, vamos pensar assim. Exatamente, São artificiais na vida virtual, mas são artificiais também na vida em si, né? Exatamente, isso. Interessante essa autora. Ela é bem interessante mesmo, e ela tem esse viés, assim, embora ela não use o Winnicott, ela vai falar assim, uma amizade suficientemente boa, ela fala do transicional, né? Então ela usa uma terminologia também winnicottiana nos seus textos, usa Freud, ela usa bastante Freud, então é bem interessante, assim. Por se tratar de uma pesquisadora americana, que a gente pode sempre pensar que muitas pesquisas saem numa outra linha, né, da cognitiva comportamental, ou enfim, linhas mais objetivas, né, ela dá essa nuance, assim, mais, esse entendimento mais psicanalítico, né. Ela é uma defensora da vida das redes sociais, e o foco de pesquisa dela é a rede social, não é o uso da internet para outros fins, né? Como eu falava antes, a internet ela atravessa tudo, é a cultura, a gente faz tudo pela internet hoje, pagamentos, compras, enfim, e não é isso que ela estuda são os relacionamentos, né, através das diversas redes sociais, né? As interações, né? Isso, as interações. Joaquim, eu posso falar mais alguma coisa? Rapidinho. Pode sim, Ana. Em seguida, depois, a Sueli do EC. É o seguinte, Soraya, eu gostei muito quando você fala que as interações nas redes sociais
compreendidas como uma espécie de rabisco. Aí você, Sim. Soraya, entrou com o Winnicott, né? Aí esse é o Sim. texto, né? Eu estou aqui te parabenizando, foi muito interessante, porque é uma ideia criativa sua, né? Sim. Da sua criatividade, é uma criação sua. Eu gostei muito da sua fala, do seu texto. Parabéns. E eu juro que eu vou ficar quieta agora, viu, Joaquim? Não, mas pode falar à vontade. Obrigado, Ana. Sueli, pode falar, depois a Denise e a Ivete. Bom, Soraya, como sempre, você, além de ser muito criativa, é uma grande pesquisadora, né? Você consegue trazer nomes que a gente não conhece ou conhece pouco, né? Daí eu pedi para você repetir o sobrenome que eu não consegui captar, mas agora já está. Parabéns, então. E eu achei interessante o comentário também da Ana, porque quando você falou em resto da vida, eu não pensei no aqui e agora, eu pensei no futuro. E aí eu discordei. Como é que essa pesquisadora poderia estar falando no futuro? Então, eu penso que numa próxima fala sua sobre esse aspecto, seria interessante você esmiuçar melhor, explicar melhor. Né? Eu discordo um pouco, eu acho que as pessoas falam menos no celular. Eu não acho que elas falam tanto quanto. Eu acho que cada vez falamos menos. Quando o celular toca, eu até me assusto, porque não estou mais acostumada a esse tipo de coisa. Né? Então, e outra coisa também, o e-mail. E-mail agora é para as sociedades de psicanálise, para comunicações muito importantes, muito sérias, ou convites de alguma coisa, de participação, enfim, né? de cursos, ou seja o que for. Mas e-mail mesmo está raro. Eu acho que agora está na vez única do WhatsApp, né? E o Instagram para divulgações. Bom, se você puder, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse conceito de tecnocentrismo do Ferreira, né? Ferreira Lemos, né? Sim. O que ele quer dizer com isso, assim? Ou possível? O nome que ele dá, bom, vou começar, são 3 questões que tu traz, né, Sueli? Eu vou começar pela última, então, né? Ele chama de tecnocentrismo, outros chama de cyberespaço, são nomes, vamos pensar assim, nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Né? Então, assim, quando ele fala em tecnocentrismo, ele está se referindo a essa questão de como a internet se tornou importante, como existe algo que faz parte da vida das pessoas, né? E esse é o nome que ele deu, mas a gente poderia muito bem, se vai ler o texto dele, vai ver que dá para muitas vezes trocar o nome por cyberespaço ou por outras nomenclaturas, mas o sentido do que ele quer dizer é essa questão de que a gente hoje vive uma nova situação, né, que não tinha antigamente. Né? Nós estamos numa nova era. Por isso que ele diz a era do tecnocentrismo, que é o uso do computador, que é o uso da internet, o uso das comunicações virtuais, porque ele engloba nessa categoria. Né? Tá. A outra questão que tu trazia é sobre o resto da vida. Tu tinha entendido como se o resto da vida fosse algo temporal, como se fosse assim a vida virtual e o resto da vida que vem pela frente. Não, o resto da vida do aqui e agora. Do aqui e agora. Né? Então, assim, eu estou aqui com vocês nesse momento, né? O resto da vida eu estou aqui no meu apartamento com a minha família, esse é o resto da vida, vamos pensar assim.
né? Então, é isso. Então, e o virtual está inserido aqui, na minha vida. Né? Com certeza. É. E a outra, eram 3 questões, era sobre a... Não, é só um comentário que eu discordo de que estamos sim. usando Tá. da mesma forma. Eu acho interessante a tua percepção, porque, assim, eu acho que tu tem razão, não é da mesma forma, mas Não. o telefone continua tocando. Né? Às vezes, vamos pensar assim, no dia, pode ter alguma situação delicada, por exemplo, que a gente pode pensar, eu não vou deixar mensagem de voz, isso eu tenho que falar direto com a pessoa, né? Ou eu não vou deixar nenhuma mensagem escrita. Então, o telefone, ele ainda é usado, ainda é usado. Tipo assim, o oral imediato, ainda ele é útil. Né? Ele não é totalmente abandonado, mas eu concordo contigo que com o advento do WhatsApp, porque eu acho que poderíamos escrever um artigo sobre o WhatsApp, né? O advento do WhatsApp, nossa, quantas mensagens de voz a gente deixa, quanto a gente fala, né? As memórias, o WhatsApp logo lotam, né? Toda hora a gente tem que fazer uma limpa, porque são muitos grupos e grupos diferentes e mensagens individuais, enfim. Então, a gente usa muito esse recurso, mas eu acho que, às vezes, em situações mais delicadas, situações que envolvem também uma resolução mais imediata, a pessoa opta por ligar, né? Do que deixar recado, ainda esperar se vai responder logo, se não vai responder logo. Bom, vamos falar direto para tentar, né, resolver isso. Então, é isso também que os autores falam, o WhatsApp não vai substituir, né, ou face a face, ou vamos pensar assim, o face a face. Se faz muita chamada hoje em dia pelo WhatsApp de vídeo, que é a mesma coisa como falar, a diferença é que a gente está vendo a imagem da pessoa, que é melhor ainda do que ficar no telefone. É bom ter essa interação, né? Sim, nós então, estamos esse é o falar atendendo, direto. assim. Estamos atendendo, né? Isso, exatamente. Então, isso é nesse sentido que uma ligação telefônica entra também nisso aí, só que essa tem vídeo junto, né? Tem vídeo. Sem contar, respondi as questões todas. Sem contar, Obrigado, Soraya, que as mensagens escritas do WhatsApp nem sempre são compreendidas, né? Tem pessoas que leem e entendem algo diferente do que a gente quis dizer, né? Então... Isso é tão importante, Joaquim, que é isso que eu dizia, assim, que isso que a Sherry fala do transferencial, que às vezes a pessoa entende aquilo que, de acordo com a sua subjetividade. Isso vai acontecer na rede social também, né? Às vezes as pessoas se ofendem por comentários, assim, que um outro vai ler e pensa, não tinha motivo para se ofender, né? Então, tem uma questão da subjetividade de quem está lendo ali. Então, por isso que às vezes se opta por algum telefonema direto. Não, eu vou ter que falar direto para não dar nenhum tipo de mal entendido, ou para uma comunicação mais direta, né? Para evitar também esse tipo de situação da interpretação do outro, né? Porque o outro está ou lendo ou escutando, ele não está vendo, ele não está interagindo, ele está só passivamente escutando, ele não está no processo de interação, né? Desculpe, Joaquim, só uma perguntinha a mais. Essa autora, Cherry, ela é psicanalista? A Ninisker não é psicanalista. Não é psicanalista. Tá, só. Não, obrigado. não. Obrigado. Denise, fica à vontade. Te cumprimentar, Soraya, acho que foi muito interessante as questões que tu trouxeste, e esse é um tema que eu tenho estudado bastante, até a propósito de alguns eventos aí que a gente tem falado sobre isso. E eu acho que quando tu fala do cyberespaço, tu está trazendo um conceito do Pierre Levy, né? Isso. E eu acho que são dois filósofos franceses que têm se ocupado bastante desse termo, dessa área do conhecimento, que é o Pierre Levy e o Jacques Ellul. Eu não sei se tu já ouviu alguns dos artigos citavam ele. O Jacques Ellul. Sim, são dois autores que trabalham muito sobre isso. E trazendo essa questão que eu acho que é muito importante que tu resgatasse, que o virtual é real. É real e atual, porque ele atualiza, ele permite que o vínculo se estabeleça
no presente com simultaneidade. E é interessante porque eles opõem o real ao digital. O digital não é real e o virtual é real, né? Então, eu acho que isso é muito interessante pensar. Porque como não pensar que é real, toda essa comunicação que nós estamos tendo aqui, né, com todas as emoções, com toda a troca, né, que a gente está podendo fazer juntos, na virtualidade, mas mais real que isso. Aliás, é o que temos de mais real no momento, né? Não Sim, temos sim. como nos comunicar face a face que não seja assim, né? E realmente, assim, achei muito, muito interessante. Eu não conhecia essa autora que tu trazes. Achei bem interessante a questão que tu abordasse. E o que me chama a atenção, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, é porque quando eu ouvi o resto da vida, me entrou muito mal. E essa é a questão da virtualidade, né? A gente escuta segundo a subjetividade. A Sueli pensou no futuro, e eu pensei pelo lado da matemática. O resto é o que sobra, não é o principal, né? Que interessante. Como se a virtualidade fosse o principal e as outras coisas que são Sim, o componente da vida fossem o resto. sim, Aí sim. isso me tocou mal, porque eu acho que eu não Uhum, posso ficar, tanto que disse, né, que o que nós temos de mais real neste momento é o contato a uhum, partir da virtualidade. uhum. Mas pensar que todos os outros aspectos da vida da gente vão se transformar no resto, rejeitei essa A possibilidade, sigla, né? sigla. Então, eu queria te ouvir um pouco mais para Claro, entender que claro, o resto é isso que ela fala, porque claro, para mim o claro. resto é sempre o que sobra, é o menos importante, Sim, é aquilo que a claro. gente investe menos. Queria te ouvir sobre Claro, isso. mas assim, muito bom tu ter feito esse comentário, porque talvez outras pessoas pudessem estar pensando a mesma coisa. O resto não tem, sim, não é um desvalor que ela dá para esse resto da vida, é um nome que ela encontrou para digamos, para nomear o que não é o virtual, né? Então, é todo o resto, mas não é um resto desvalorizado, não é o que sobra, não é o que. Não é, digamos assim, um desvalor, né? Que eu acho que é essa situação que tu ficaste pensando, né, Denise? Como se fosse algo assim, tá, o resto, né? Algo que não tem valor. Não, tanto que ela diz uma ideia dela, que é muito interessante, que para ela o melhor da vida é ter os dois, né? Quando se cruzam, ela diz, quando se cruza o virtual e o resto da vida. Mas não resto como desvalor, nem resto como futuro, né? É o nome que ela deu, é uma sigla que ela deu, RV, só para as pessoas poderem entender que tem uma diferença. Mas ela Mas nem por defende a isso. virtualidade, né? E ela defende Ela a virtualidade, defende. mas ela defende muitos encontros também, o tal Eu do sei. resto da vida. Eu sei, mas eu, como psicanalista, e para minha escuta, esse resto vai me incomodar. Eu estava aqui pensando, será que não é uma questão de tradução? Esse resto, essa Não, palavra resto? Olha, não. eu acho Não? que não, porque tem até no texto um RV, né? Um Ah, RV, enfim, eu não sei, eu acho que não. Eu entendi, eu acho que lendo o texto fica mais claro que ela não quis desvalorizar e que ela não quis, assim, em nenhum momento dizer, supervalorizar o virtual e o resto da vida é o secundário, não foi esse sentido. Ela diz que é importante a gente definir que são espaços diferentes, né? Então, como é que ela iria chamar? Ela não queria, a questão, ela desenvolveu essa terminologia para não cair naquela questão assim, o virtual e aquilo que é o real, porque para ela o virtual é real. Então, não poderia fazer essa divisão. Então, ela inventou esse nome, né, para contemplar o virtual e o resto. E o resto é enorme. o O resto é virtual é quase uma tudo, fatia, né?
É, O resto é é quase tudo. tudo. Exato, exato. Mas deixa eu te perguntar, eu acho que essa questão que o Joaquim trouxe é importante, porque resto em inglês é rest, mas rest também significa descanso, repouso, sono, pausa, sossego, né? Então, eu fico me perguntando se o rest, como foi traduzido, não tem a ver com isso que o virtual acaba sendo uma pausa, né? Um momento diferente do que a gente vive na realidade da presença geográfica do outro, né? Por isso que eu não sei se não é interessante isso que o Joaquim falou, porque o rest nem sempre é o resto como é em português, né? É também Sim, isso, mas claro, tem claro. outros significantes, né? E com certeza ela não dá uma conotação do resto como o que sobrou, né? Vamos pensar assim, o que sobrou é, né, não no sentido da... Ela não minimiza, bem pelo contrário. Ela vai... A sensação que me deu é uma autora, eu não conheço ela ainda, mas me interessou conhecê-la, que tem uma atitude positiva em relação a esse espaço. Então, o resto seria uma coisa onde esse espaço, primeiro ela concretiza, diz que ele é real, e, na realidade, a gente está tendo que estudar que característica de real tem esse espaço, que nós estamos muito perplexos em integrá-lo, porque ele depende de uma, vamos dizer, de uma extensão muito maior daquilo que é concreto. O encontro que eu ia buscar, eu tinha que tomar um avião, tudo isso, e, de repente, a gente está conversando como o espaço real assim, não é tão necessário, né? Então, digerir isso, vamos dizer, eu vejo muito as pessoas ou muito positivas em relação a isso, ou muito negativas, né? Vendo mais o excesso de uso, as brincadeiras que os jovens fazem. Tem pacto entre jovens que colocam, olha, pelo amor de Deus, vamos sair junto, mas todo mundo coloca celular na mesa. Quem tocou primeiro o celular vai pagar a conta. Ou as mães, as piadas das mães, quer dizer, a pessoa está presente fisicamente, mas está dentro de um espaço virtual. Então, eu vejo um pouco essa atitude positiva em função dessa dimensão nova que o espaço virtual está dando para o homem, mas associado a uma dimensão onde antes era fantasia, era uma coisa que a gente precisava fazer muitas atuações e a máquina nos permite isso, né? Então, a nanotecnologia hoje, você ficar sem celular, que tipo de angústia te traz? Se ficasse fora do mundo, você estava em isolamento. E nós ficamos muito felizes de ter tido uma experiência sem celular, né? Nós éramos aqueles que se juntavam para ouvir uma música junto. Hoje você aperta a música, tudo que você quer, ela aparece. Então, esse espaço virtual está trazendo dimensões de relacionamento, e a gente se pergunta, quem trata com adolescente, do pessoal que nasceu nisso, que não tem essa dimensão e como está usando, né? E na clínica, acho que todos nós recebemos jovens assim, com dimensões de mau uso, ou má interpretação, ou dimensão extrema. Então, é uma coisa bem interessante, mas o que você falou é super importante. Eu queria que você retomasse um pouquinho. Oh, desculpa, Denise, eu te interrompi. A Denise quer falar? Não, eu só queria... Sim, não, eu só queria fechar com aquele raciocínio que eu estava falando, porque eu sou uma adepta, né? Só para dizer que é o lado não que eu positivo fui, das pessoas claro, que idealizam.
Claro. Eu só fui pesquisar a propósito do que o Joaquim falou, e rest não é o sentido do resto da matemático em inglês. Eu fui pesquisar aqui, em inglês, a mesma palavra em português para nós é o resto como uma parte e resto como o que sobra. Em inglês, o resto como sobra da matemática é remainder. Então, se ela usou o rest, ela não está desqualificando mesmo. Não, Só para contextualizar. Claro. Na verdade, assim, são vários autores assim que eu acabei apresentando, lógico, que eu apresentei algumas partes, mas se vocês lerem o texto, eu li uma entrevista dela. E nessa entrevista que ela vai explicando isso e vai defendendo o virtual e vai dizendo que isso é bom, que isso é saudável. E que as pessoas vão mostrar suas peculiaridades na rede, na vida virtual como na vida presencial, e que ela era contra a fazer a separação vida virtual e vida real. Então ela resolveu arrumar essa sigla. Então realmente não é nunca, lendo o texto a gente vê que não é um sentido de desvalor, bem pelo contrário, porque o resto é enorme, né? É imenso, se a gente vai pensar. Se a gente não analisar isso que você está dizendo em cada contexto, é perigoso. Por exemplo, eu estava pensando, teve a exposição do Leonardo da Vinci. 90% era coisas virtuais, através das técnicas, não sei o quê, ou do Van Gogh. Mas é diferente de você estar dentro de um museu concreto, que você se deslocou, que você está vendo a obra, né? Então, não dizer a mesma, não é a mesma. É uma qualidade de poder estar dentro de um contexto, pelo menos você está participando, mas existe vivências diferentes. Mas sabe o que eu queria te perguntar, de você retomar um pouco isso que você falou, super importante, da relação entre o espaço potencial e a potencialidade do virtual, que eu acho que é um ponto super me chamou a atenção quando você associou isso. Se você puder repetir um pouquinho, porque esse ponto é um ponto nevrálgico, vamos dizer, né? Na verdade, assim, em função das leituras e em função das minhas integrações também, né? Isso. Eu acabo encarando a vida virtual também como um espaço potencial, né? Por que é espaço potencial? Porque se brinca, porque se relaciona, porque tem o externo, tem o interno, mas vamos pensar numa rede social, as pessoas não vão expor totalmente a sua intimidade, né? Ela tem uma parte que fica dentro da pessoa, que não fica totalmente exposta, né? Então a gente está lidando entre o público e o privado, vamos pensar assim. Então existe uma interface aí. Desse ponto de vista que eu vejo, né? Eu também vejo de outro ponto de vista também a questão do espaço potencial, que é a história do brincar, do rabiscar, né, que um faz um comentário, o outro intervém, daqui um pouco começa aquelas brincadeiras assim, né? Colocar uma foto antiga, daqui a pouco o outro, eu vou chamar tantas pessoas para colocar ali na internet uma foto antiga. Então, isso é um brincar, né? Então, nós estamos num espaço transicional, nós estamos lidando com espaço potencial. É um potencial do brincar, ou na hora de eu te convidar, está dentro desse esquema e o uso como uma função de brincar. Está dando para entender? Isso, sim, sim. Pode ser usado, mas, na realidade, a função dele é infinita. É infinita. Sim. E o espaço potencial, vamos pensar assim, ele dá margem para 1000 possibilidades. É por isso que eu também penso que é potencial, que é um espaço potencial, que é um espaço transicional, porque dá margem de várias possibilidades. Dá para circular
de várias maneiras ali. Não, é a função dele, né? Porque eu estou lembrando de uma adolescente que eu atendi, e ele estava usando um jogo, competindo, não sei o quê. E ele, nesse jogo, uma hora alguém perguntou para ele, mas você conhece essas pessoas que você joga? Ele falou, durante 2 anos, eu só joguei uma vez com uma pessoa, repeti o jogo com uma pessoa. E ele lembrou dessa pessoa porque essa pessoa sacaneou ele. Era do mesmo time e sacaneou. Então, a ideia do brincar pode ser um espaço potencial de sustentação de um jogo solitário, porque ele não passa o outro, né? E é uma coisa, ou pode ser não, que nem a gente aqui. A gente forma um grupo, a gente está se encontrando cada quinta. Então, há um espaço de intimidade dentro desse espaço, claro. E onde surge tudo, né? Não, eu só estou dando exemplos da clínica, e hoje o impasse hoje é sobre essa geração que entrou nisso sem ter a base, onde isso vai muito num espaço, numa dimensão maior de um contraste que a gente tem, né? Uma vivência. Claro. Eu acho assim que tem uma questão assim que me vem assim na mente em função também de atender muitos jovens, né? Já tive vontade de escrever algum artigo sobre o celular como objeto transicional, porque eu percebo assim, né, de que o uso que se faz, né, e a necessidade de se ter ele junto, né, isso é muito marcante assim na clínica com os adolescentes que daqui a pouco precisam estar lá com o seu celular na sessão. Mais você não sabe. Um dia eu entrei no elevador na clínica, eu estava entrando na minha clínica, tinha 4 adolescentes, cada uma assim. E eu levei um susto. Eu falei, nossa, gente, todo mundo no celular. Aí uma adolescente olhou assim para mim e falou, é que eu sou tímida, não quero enfrentar, eu faço de conta que eu estou olhando. Ah, olha só, olha só. Mil usos que não, pode eu ter. No meu impulso, fiquei chocada. Assim, todas olhando tudo certo, ninguém olhando para ninguém. Eu falei, nossa, o que é isso? Brincando, né? Um barato. Mas ela toda timidinha, ela falou, ai, gente, eu sou tímida, eu fico sem graça, e aí eu fico segurando para fazer de conta. E na época que não tinha celular, ela ia fazer de outro jeito. Ela ia olhar para o lado, ela ia fazer alguma outra coisa, quer dizer... Ia olhar na bolsa, ia se distrair de outro jeito. Exatamente, né? Exatamente, né? Mas então tem 1000 usos que a gente pode fazer, eu acho que é isso que a gente tem que estar atenta, não é um uso só. Tem o uso transicional, tem o uso do brincar, da criatividade, né, de interagir com o outro, de ficar rabiscando junto, e tem aquele outro uso que eu também falei, das situações de retraimento, da situação da pessoa ficar mais como um espectador, vendo, chega né? ao grau de autismo. Às vezes, o alto uso da internet preenche, mas fica quase autista, porque ele não discute, não traz o tema, não, sabe? Ele fica realmente passivo, né? Sim. É um retraimento, né? Que de repente tem graus também de retraimento, né? Mas é bem interessante. Posso falar? Parabéns. Obrigada. Pode sim, Fátima. Bom, a Soraya, assim, quem já falou antes de mim já fez uma bela síntese, né, de todo o seu trabalho, foi tremendamente estimulante, abre 1000 possibilidades de reflexão, e eu vi que você fez a sua apresentação mostra para a gente que você fez uma análise dos fenômenos humanos, né? O seu vídeo também, no final, quando você começa lá com as cavernas, né? Você assim, apresentou o ser humano nos diferentes momentos da história da humanidade.
Hoje, então, quem trabalha fenomenologicamente vai dizer exatamente isso. O virtual é real. As pessoas, elas se relacionam dessa forma. Hoje isso é possível. Não? Essa observação da Ivete agora, da adolescente no elevador, não, eu sou tímida. Quantas pessoas já não usaram anteriormente um livro? Não? Era o livro que era o objeto da vez. Quantas gerações anteriores já não ouviram? Sai desse quarto e larga desse livro. Né? O contato com o mundo, muitas vezes, era através de uma bela biblioteca, de muitos livros. Vamos retroceder, sabe? Tira o ouvido desse rádio. Isso já foi um modo de se comunicar com o mundo, ou de fugir do mundo. Então, você faz uma síntese muito interessante. Nós não podemos demonizar o celular, a gente tem que apontar exatamente isso. É o uso que se faz dele. É o uso que se faz. É a função. Né? É a função, exatamente. Então, assim, a sua síntese foi muito interessante, foi muito boa, e para mostrar exatamente isso, gente. Hoje, essa é a nossa realidade. Como que vai ser daqui a 50 anos? Opa! Como vai ser daqui a 10, 15 anos? Que negociação que eu vou ter que fazer com os deuses do mundo para poder ver um pouquinho mais, né? O que vem pela frente, né? Quanta coisa nós já vimos e quanta coisa veremos. E como eu falava... Pode falar. Não, eu só não pode falar, prefiro. Agora as enciclopédias maravilhosas que eu já tive contato com elas, hoje são objeto de decoração. Sim. Né? Porque hoje a gente... Hoje você tem tio Google. Exatamente, Beth, exatamente. O tio a gente Google, põe lá não tem tudo. mais. Alguém é da geração aqui Delta Larousse? Delta Larousse, Barça, Ler e Saber. Eu Delta faço Júnior, para começar, né? Você começava com a Delta Júnior e o Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude. Gente, hoje o contato é de outra forma, né? Claro. Mas é real também. Claro. Né? E eu fico muito curiosa em saber, meu Deus, o que virá pela frente. Né? Mas é fantástico poder hoje estarmos aqui ouvindo você fazer essa síntese fantástica de como estamos vivendo. Obrigada. E como eu falava para vocês, é um tema que eu já tenho pensado há mais tempo, só que claro que toda a minha fala também foi atravessada pela pandemia, né? Porque realmente, assim, eu acho que se não fosse essa vida virtual, eu faço essa pergunta, está escrito ali no trabalho que eu escrevi, o que seria da nossa vida? Se a gente não pudesse ter essa possibilidade, olha, imagina se essa pandemia tivesse acontecido, enfim, há uns anos atrás que não tinha internet, o que seria? Então, isso é o bom uso, né? Olha só esses encontros aí, quantos encontros a gente estava conversando, tem até lives e eventos demais, até que a gente não dá conta, né? Tem uma infinidade, mas como isso está trazendo um benefício. Então, esse é o bom uso, eu acho, né? Então, se a gente for falar de forma bem objetiva, tem um mau uso, que vamos pensar, não é um mau uso, é pela impossibilidade da pessoa de ser, né? Em função dos seus prejuízos, assim, enfim, de prejuízos, não só no ponto de vista social, mas assim como estrutura, como um self mais prejudicado. Então, essa pessoa também vai aparecer dessa forma na rede, né? Então, isso não tem nada a ver com a internet, isso tem a ver com a própria subjetividade. Né? Mas, enfim, eu acho que depois da pandemia nós vamos continuar nos reunindo assim. Eu tenho certeza que, olha só, né? Quantos encontros maravilhosos a gente teve esse ano, por essa possibilidade virtual, que a gente nem pensava em ter em outros anos, né? Eu acho que isso é o lado bom que a gente não perde mais, né? Mas, como diz a Sherry Turkle, o bom vai ser quando a gente também puder se encontrar presencialmente. É isso que essa é o que ela diz.
que a melhor possibilidade para o ser humano é ter as duas coisas. É o Não, virtual. não dá para ficar eternamente no virtual. O corpo é Isso, importante, é o virtual e a presença. É a pegar presença, na né? mão, é ver com uma pessoa, é tudo, né? Sim, sim. A saudade tem que ser, tem um limite, né? O virtual tem um limite. Chega uma certa hora, você precisa, na tua intimidade. A gente vê na clínica, quando pacientes, enfim, durante todo esse tempo fazendo virtual, daqui um pouco volta para o consultório. A gente ouve os pacientes dizer que coisa boa estar aqui de novo, que coisa boa, mesmo com máscara, né? Então, assim, que coisa boa sentir a presença de novo, né? Então, tem essa diferença, né? Mas também para o atendimento clínico, se abriu essa possibilidade também, assim, já se oficializa que se atende online quando o paciente daqui um pouco tiver alguma impossibilidade de vir. Eu tiver uma impossibilidade de sair de casa. Ampliou bastante. Poderia fazer uma colocação? Oi. Oi, Ivana, Oi, pode falar. Falar um o Joaquim que está coordenando. Tá. Pode sim, Ivana, eu já ia te anunciar. Tá. Uhum. Não, porque senão a conversa se estende. Foi muito bom te ouvir, Soraya. Assim, foram muitas ideias interessantes. Eu acho que sempre que a gente lê assim e pensa sobre essas questões da tecnologia, é algo que veio para ficar, né? Não é algo que precisa ser demonizado, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode ver, né? Pensar e aproveitar. E eu penso assim nessa questão, nessa discussão assim toda que a gente estava, né, ouvindo assim entre o virtual, real, né? Assim, eu pensei muito na questão do fenômeno da transferência, né? A transferência também é algo que é real, algo que é e não é ao mesmo tempo, né? Me ocorreu assim, né, essa aproximação, né, em termos assim de que tipo de realidade que é, né? Então, de fato, é uma realidade, só que é uma realidade um pouco diferente, né? Que nem eu estava falando assim, esse encontro, né? Depois, né, esses atendimentos online, depois o presencial, essa satisfação de voltar pela questão da sensorialidade também. Tem alguns elementos que no virtual ficam de fora, né? E não que um seja menos real que o outro, né? Mas são realidades Exatamente. características diferentes, né? Porque não é algo não real, algo que não seja verdadeiro, mas talvez pensar como uma relação diferente, em alguns elementos que ficam de fora, né? Então, a sensorialidade é uma, né? Assim, de tu estar perto, tu sentir a presença física do outro, né? Então, poderíamos pensar assim, nessas duas realidades, né? E que é algo que vem a somar, faz parte agora da nossa vida, isso não tem mais volta, né? Sim. E o que eu gostaria assim, de te ouvir um pouquinho mais, essa ideia que tu trouxeste sobre o estar só, né? Nós falamos pouco, né? Do estar só na presença do outro, né? Essa questão do virtual e essa ideia do estar só, né? Assim, como que a gente poderia pensar ou entender, né, um pouquinho mais essa questão. Eu gostaria assim, se tu pudesse falar um pouco sobre isso. Obrigada, Ivana. Para quem não sabe, eu e a Ivana fomos companheiras de canto, né, há muito tempo, né, Ivana? Além de psicóloga, nós éramos cantoras juntas, uma outra área transicional. Mas, enfim, essa questão da capacidade de estar só e a incapacidade de estar só, para eu falar um pouquinho mais, acho que a gente tem que recapitular um pouco esse conceito do Winnicott, né? Porque para o Winnicott, o indivíduo que consegue chegar na condição de estar só na presença do outro é um indivíduo integrado, é um indivíduo que tem que reteve dentro de si um bom cuidado, né? E que sabe separar eu, não eu, e que ele se abastece. Né? É aquela criança pequena, por exemplo, que está brincando ali do lado da mãe, né? Feliz da vida brincando, ela se abastece na presença do outro. Então, quando uma pessoa é integrada, quando ela chegou nessa condição mais integrada, onde ela consegue discriminar eu, não eu, ela consegue interagir com a sua subjetividade, percebendo que o outro é o outro e ela é ela. Então, o que acontece? Quando a gente é um ser integrado,
a gente vai numa rede social, enfim, seja qual for ela, e a gente pode se relacionar com as pessoas ou ver as coisas que estão acontecendo entre os nossos amigos, e estamos só na presença do outro. Então, é essa minha conclusão, né, se é que eu posso dizer assim, em relação ao que eu refleti e escrevi, né, a rede social ela pode ser usada para ficar só com as suas coisas na presença do outro. Por exemplo, eu estou aqui só nesse espaço. Desde que tenha uma integração. Uma integração, eu, não eu, e uma, digamos assim, que tenha tido um bom cuidado, né, de que dá uma segurança suficiente de que eu posso ficar sozinho com as minhas coisas. Agora, tem outras pessoas que daí eu vou pensar assim, vou imaginar, eu falava naqueles casos que às vezes as pessoas postam 24 horas por dia, às vezes de madrugada, estão entrando, é quase como uma incapacidade de estar só, né, porque não tem esse eu tão integrado, né, tem toda uma fragilidade. Às vezes são pessoas que estão funcionando no nível de dependência relativa, não tem ainda o rumo à independência, então ainda precisam muito do outro, né? Eu não sei se vocês viram naquele videozinho rápido, que tem uma fala que eu tirei da internet, que diz assim, não tem nenhuma curtida, então eu vou retirar o post. Né? Então, esse é o que não consegue ficar só. Né? Aquele que é o seguro e que tem dentro de si uma capacidade de confiança, ele vai ver, bom, meu post não teve muita curtida, mas ok, era bom para mim, importante para mim, então tem validade, não faz mal que não foi curtido. Então, essa é a diferença da incapacidade de ficar só, da capacidade de ficar só. Embora eu não desenvolva muito no texto lá, eu falo do título do artigo que eu me inspiro, né? Mas é baseado nesse conceito, né? Enfim, nesse lindo texto que o Winnicott escreveu, tão importante, que é o tema do próximo encontro brasileiro, né? Que era para ser esse ano, e que será o ano que vem o presencial ou online, a gente não sabe, né? Mas tudo indica que poderá ser presencial, né? Se nós tivermos a vacina, né? Que era o tema, né? Então, assim, é um tema bem interessante, porque envolve toda uma questão de poder ter o rumo à independência, né? Ainda pegando o gancho aí da Ivana, o Winnicott já dizia que a história da independência total não existe também. O rumo à independência, a gente vai estar sempre precisando também do outro, mas a gente pode precisar do outro de várias maneiras. Uma digamos assim, só pensando no que o outro vai dizer, se o outro vai curtir, se o outro não vai curtir, o que o outro vai dizer. O outro é assim, eu quero ver, eu estou curiosa para saber o que vão falar do meu post, mas eu estou feliz com o meu post. São dissertações diferentes. Bom, já estamos adiantados um pouquinho aqui da hora. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, de perguntar? Não. Eu consigo ler depois o chat, depois na gravação vai estar as falas. Eu mando para você. Então tá, porque eu não consegui ler. Sim, tu manda para mim? Para você. Não, eu só queria dizer que, né, essa questão de como que a gente está, né, nesse quase um sofrimento, nesse isolamento, tudo. Eu sempre gosto de fazer uma gracinha, né? Então, eu vou dizer que eu estou doida para dar um abraço no Joaquim Jorge. Muita saudade de dar um abraço nesse rapaz. Também estou com muita saudade, Sandra. Não está também? Imagina. Nós estamos todos muito saudosos mesmo, né? Mas impressionante essa resiliência mesmo, essa palavra aí que eu aprendi aí esses dias, da gente ter conseguido, né, estar junto. Né? Nós temos estado juntos. Alguns colegas têm nos proporcionado isso, né? O Joaquim Jorge nos proporcionou, o Henrique de Manaus nos proporcionou, né? E eu tenho... Quem? A Denile, no início, com o percurso. Também, mas
É isso, né? Essa amizade que a gente fez, né? Esse carinho grande que a gente tem um pelo outro. Isso é uma coisa que nem o Winnicott pensou que poderia acontecer, né? Então, estamos todos de parabéns. E a Soraya está de muito parabéns. Sei lá como é que se diz isso. Eu quero a Soraya. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Soraya. Mas, Ana, então, oi. Mas, falar. Ana, então, tá difícil de segurar, então. O abraço? Ana, tá difícil de segurar a saudade do Joaquim Jorge, dar um abraço. Sim. Muito difícil. Tá muito difícil. Ana, é a cor da camisa, dele. Essa cor atrai, da camisa atrai. Que coisa mais linda, né? Assim que eu entrei, eu falei. Já tinham falado. É isso. Arrasou. Quem arrasou foi a Soraya, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Soraya. Vamos abrir os microfones e bater palmas para a Soraya, né? Vamos, foi excelente. Obrigada, Soraya, muito bom. Parabéns, Soraya. Eu que agradeço por essa oportunidade, porque na ausência dos encontros gaúcho e brasileiro, não tinha nenhuma mesa para escrever, né? nenhum artigo, e com o convite do Joaquim, bom, vai ter algo para escrever esse ano ainda, né? Algo novo, né? Além dos antigos, claro, algo novo para escrever. Então, e bacana poder sempre ver vocês, encontrar vocês. Pena que a gente não consegue fazer sempre, porque a gente tem os horários, tem trabalho, tem outros eventos e outras situações que a gente não consegue, mas com o recurso da gravação, muitas vezes já me vi vendo outras palestras que eu não estava presente, né? Então, tem mais essa vantagem ainda, né? Sim. Né? Tem a vantagem da gravação, né? E o evento foi gravado, então é muito bom. Mas eu agradeço mais uma vez, foi muito bom estar aqui dialogando com vocês e ouvindo os depoimentos de vocês. Agradeço pelas palavras e pelas contribuições, assim, muito bem-vindas, assim, todas contribuições muito boas que vocês fizeram para mim, que eu vou aproveitar com toda certeza. Certeza, nós vamos aproveitar muito tudo isso, né? Muito obrigado, então, Soraya, mais uma vez, né? Em nome do grupo, e eu quero agradecer a presença de todos. E até breve, né? Um beijo para todos. Beijo. E a gente se fala. Então tá. Até breve. Até breve. Até.